Gente, o presidente Lula falou hoje sobre o possível envolvimento do filho dele na fraude do INSS. A fala foi durante uma entrevista ao portal UOL. O que o Lula disse? Vamos abrir uma aspa. Quando saiu o nome do meu filho, disse o presidente, eu chamei o meu filho aqui, eu olhei, vamos ver aqui na 2, eu olhei no olho do meu filho e disse, só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Questionado sobre os possíveis candidatos ao Palácio dos Bandeirantes e ao Senado por São Paulo, Lula disse que não definiu os nomes que serão lançados à disputa. Olha, checa aqui no nosso telão, abre aspas para o presidente. Eu ainda não conversei com o Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que tem um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem que se a gente escolher um candidato ao governo, o Alckmin, o Haddad ou a Simone Tebet, vamos ganhar as eleições em São Paulo. Já em Minas Gerais, o presidente mantém a esperança em uma candidatura do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos checar a fala do presidente. Em Minas Gerais, eu posso dizer para você agora, se eu conheço a alma mineira, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais, outra vez. E eu quero dizer aqui, em alto e bom som, eu ainda não desisti de você, Pacheco. Você sabe que nós vamos ter uma conversa e acho que você pode ser o futuro governador de Minas. O presidente Lula também defendeu que os ministros do Supremo poderiam ter mandatos, como acontece nos poderes executivo e legislativo. Não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75. Ela vai ficar muito tempo. Então, eu acho que pode ter um mandato, mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional. Vamos conversar com os nossos analistas? Coloca o Ranier e a Vitória aqui para mim em tela. Ranier, converso com vocês sobre a sucessão em São Paulo. O Lula está insistindo com o Haddad, insistindo com o Alckmin, mas fato é que nem o ministro Fernando Haddad, nem o vice-presidente Geraldo Alckmin parecem querer partir para o sacrifício. Porque se Tarcísio de Freitas realmente vai para a reeleição em São Paulo, ele é um candidato muito forte. Né? Aí Haddad já até mencionou em algumas entrevistas, algumas conversas, que ele já se colocou muito à disposição para o partido, né? Ele foi em 2018, quando Lula estava preso, foi o candidato contra Jair Bolsonaro, numa eleição que ele era quase certo que ele fosse perder. Ele já enfrentou muitas pedradas, como se diz, né? Pelo PT. Alckmin, o PSB está ainda almejando que ele continue como vice-presidente da República, vai desistir de ser vice-presidente para enfrentar Tarcísio na candidatura pelo Palácio dos Bandeirantes. O presidente está forçando a mão para ter um palanque forte em São Paulo. Mas será que algum deles vai realmente querer partir para o sacrifício? Olha que interessante, né, Raquel? Os dois principais estados do país em número de eleitores, o presidente da República não tem o palanque e está tentando forçar políticos a ocupar a cabeça de chapa desses palanques. Em São Paulo, seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e em Minas Gerais, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por hora, nenhum deles deu aval e ainda estão resistindo, mas é um fator sintomático da dificuldade do presidente Lula de ter um palanque forte nesses estados que são importantíssimos. Minas Gerais, ele ganhou por uma margem estreita de votos ali em 2022. Em São Paulo, ele perdeu, mas perdeu por uma diferença que não comprometeu a sua eleição. É claro que a diferença de votos nacionais, a diferença nacional que o presidente Lula venceu Jair Bolsonaro foi a mais estreita da história, e esses dois estados, eles têm muita responsabilidade nesse resultado. Daí essa cruzada aí do presidente Lula para ter palanques fortes, mesmo que seja para perder, em São Paulo ou em Minas Gerais. Em São Paulo, esses nomes aí, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, até Simone Tebet,
que também tem pretensões ali, eles podem ocupar as 2 vagas ao Senado, na chapa de Lula. Então, há uma articulação ainda sendo feita. Em Minas Gerais, continua essa pressão sobre o Rodrigo Pacheco, mas o PT estuda ali um plano B, plano C, porque é uma situação até mais complicada do que São Paulo. Mas pelo fato assim, de ser o maior estado da federação, de ter um número considerável de eleitores, São Paulo é o foco principal e isso se mostrou em 2022 justamente com Fernando Haddad, que ele, embora tenha perdido a eleição para o Tarcísio de Freitas, ele levou a campanha para o segundo turno, um fato inédito ali para o PT, e ele conseguiu fazer uma votação ali, uma diferença de votos em relação ao Tarcísio, que, como eu mencionei, mas agora há pouco, ela permitiu ali que o presidente Lula, nacionalmente, ele conseguisse, embora pela menor margem da história, vencer o então presidente Jair Bolsonaro. Vitória, vou jogar seu olhar para outro tema, Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula está defendendo o mandato para os ministros do Supremo. Esse é um tema polêmico, que não tem muito consenso, nem mesmo dentro do próprio Supremo. Teoricamente, você não ter mandato para os ministros do Supremo, você ter ali um mandato vitalício, seria para garantir legitimidade, para garantir blindagem contra pressões políticas. A gente sabe que o Supremo está sob forte questionamento exatamente por conta de questionamentos sobre influências políticas dentro da Corte. E aí o presidente se posiciona a favor de mandato para os ministros do Supremo. Como é que isso vai bater por lá? Pois é, Raquel, a fala do presidente Lula está muito em linha ao que as críticas que a sociedade vem fazendo justamente. Me surpreendeu também a fala do presidente Lula, mas eu acredito que já existe uma identificação da própria equipe de comunicação do presidente de que o tema de que são necessárias mudanças no Supremo Tribunal Federal já está atingindo a população a ponto de ser um fator relevante nas próximas eleições desse ano de 2026. Quando Lula, portanto, defende o mandato e defende que eles não precisam passar a vida toda no STF, ele está defendendo uma mudança que é, inclusive, defendida por uma parcela da população e aqui dentro do Congresso Nacional. A gente lembra que já tem projetos, se eu não me engano, propostas de emenda à Constituição que prevêem justamente essa modificação com mandatos ou então com limitações, ministros que possam deixar os seus cargos depois de um tempo, de um período em que eles estejam no STF e não esperem chegar aos 75 anos. Então, acredito que a fala do presidente Lula está muito em linha com essas críticas feitas também ao Supremo Tribunal Federal pela sociedade como um todo. O que eu queria também destacar, Raquel, o Ranier falava da questão das eleições e de como que ele cobrou os seus pares, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, para a disputa em São Paulo. Eu acredito que, no caso de Fernando Haddad, claro, existe uma cobrança dele ser candidato ao governo de São Paulo, mas é importante a gente pontuar que essa cobrança geral do Alckmin pode ter 2 interpretações e é importante a gente ficar de olho. A primeira delas é de que o presidente Lula quer manter Geraldo Alckmin na vice, mas quer que o Geraldo Alckmin tenha uma participação mais ativa e efetiva na campanha para tentar atrair votos para a base eleitoral lulista, já que Geraldo Alckmin foi governador do estado várias vezes. E uma outra interpretação que a gente pode dar, e aí sim ficar de olho, é para a possibilidade de Lula decidir não deixar Geraldo Alckmin na vice da chapa e pedir para Geraldo Alckmin disputar algum cargo ao estado de São Paulo. Essa segunda opção é vista como muito difícil por petistas, principalmente porque a cúpula do PT não quer a modificação da chapa Lula-Alckmin. Eles acreditam que é um problema desnecessário a ser resolvido caso Alckmin deixe a vice-presidência da chapa. Mas Lula deixou em aberto o que ele quis dizer com a participação de Geraldo Alckmin na campanha em São Paulo, Raquel.